Oi pessoal, vamos fazer um exercício de álgebra linear ainda da lista de produto interno. Foi pedido o exercício 14. O exercício 14, ele começa da seguinte forma. Ele te dá dois elementos, dois vetores genéricos do R2. Ele também dá essa matriz aqui, que a gente vai precisar utilizar ela depois. Mas primeiro ele define isso daqui, né? Ainda em relação à matriz, que o produto interno desses dois elementos aqui, de U e V, se dá da seguinte forma. Vocês podem ver que se a gente colocar o x1 e x2 aqui, o y1 e o y2, vai dar a mesma coisa do que o produto interno que a gente fazia normal, né? Só que a diferença é que a cada multiplicação você vai multiplicando uma posição da sua matriz. A primeira é o A11, a segunda é o A12, A21, A22, certo? A gente vai ver melhor durante os exercícios, mas se não ficou muito claro isso daqui, eu peço que vocês pausem o vídeo para dar uma analisada, ok? Então, aqui a letra A ele pede para a gente mostrar que esse produto interno aqui ele satisfaz as duas primeiras condições da definição de produto interno. Então a gente tem que ver primeiro, tem que lembrar quais são essas duas condições do produto interno, as duas primeiras definições. Então tá aí a primeira definição, que diz que se a gente fizer um produto interno onde o primeiro é a soma de dois elementos por outro, tem que ser igual a isso daqui, né? A soma deles separados. Sendo que esse segundo tá nos dois. Então, primeiro a gente define um vetor W, né? É um vetor qualquer, genérico também, certo? E a gente vai pegar esse vetor aqui e colocar junto com o W, o I e o V, que o exercício deu, e então fazer as continhas e ver o que vai dar. Se esse lado vai ser igual a esse, né? Porque é isso que a gente está tentando fazer. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer só de uma parte, porque isso vai ficar um pouco grande. Então, vamos chamar isso daqui da primeira parte da igualdade, ok? Então, a gente tem o quê? O U mais o V e o W aqui, né? Então, eu já vou colocar direto quem que é o U, quem que é o V e quem que é o W. Tá aqui o U e o V, agora com o produto interno com o W. Aqui, primeiro, a gente pode fazer essa soma, organizar ela, né? Antes de fazer o produto interno mesmo, propriamente dito. Então, a gente soma como se estivesse normal, somando uma dupla, né? A primeira com a primeira coordenada, a segunda com a segunda. Então, agora a gente vai fazer o produto interno. No exercício, deixa eu ver se ainda dá pra ver aqui. Aqui. Ele fala que pra gente fazer o produto, né, de um com o outro, a primeira multiplicação tem que vir multiplicada pela primeira posição. A segunda pela segunda, a terceira pela terceira e assim vai, sucessivamente. Então, é só a gente fazer isso daqui nesse produto interno. Ok, então a gente vai pegar esse daqui, fazer com esse e multiplicar o A1, né? Daí a primeira, né? A gente multiplicou isso com esse e fez o A1. Agora fazer a mesma coisa para os outros aqui, do jeito que o exercício pediu. Tá aí, né? A gente terminou as continhas do jeito que foi definido. A gente vai deixar ele desse jeito pra gente fazer essa segunda parte aqui e comparar, né? Uma com a outra. Então, essa daqui é a primeira parte. Então, a segunda parte a gente vai fazer da mesma forma e depois a gente vai ter que somar isso, né? Então, vamos fazer aqui. Então, aqui eu já coloquei, né? O que cada um representa, os vetores. Agora é só a gente fazer o produto interno de acordo com a definição que o exercício deu e somar isso tudo no final. Ok, então aqui eu coloquei parênteses só para vocês verem que esse daqui refere-se a esse e esse a esse, né? Aqui a gente tem que olhar as posições da matriz, tentar colocar em evidência para ver como isso se comporta. Por exemplo, aqui a gente tem o A1 e ele está multiplicado também pelo Z1.
E daqui do outro lado a gente também tem isso. E todos os outros se comportam dessa mesma forma. Então, na verdade, a gente também tem que colocar os Z's em evidência, certo? Então, vamos ver como que isso vai ficar. Ok, então coloquei em evidência e aí ficou o x1 e o y1, ou x2 e y2 sendo somados aqui. Só que isso é exatamente igual ao que nós tínhamos chegado na primeira parte. Olha, isso daqui se refere à segunda parte. Só que isso é exatamente igual ao que nós tínhamos chegado na primeira parte. Olha, nós temos a posição 1 multiplicando o Z1, posição 2 o Z2, a 2, 1 o Z1, 2, 2 o Z2 e a soma de x e y, né? Aqui só trazendo a outra parte, é exatamente o que nós tínhamos chegado, olha. A posição Z1 e a soma de um com o outro. Vocês podem pausar o vídeo e analisar certinho. Então, se a primeira parte é igual à segunda, certo? A primeira parte, na verdade, aqui é igual a essa segunda, logo isso daqui está satisfazendo, né? Ele satisfaz, essa daqui é a segunda. Então, para a primeira definição de produto interno, isso está ok. Só que a gente ainda precisa ver na letra A segunda condição, porque ele pede duas. Aqui nós temos a segunda definição, né? Onde um alfa multiplicando o primeiro elemento do produto interno é igual a esse alfa, que é uma constante qualquer, ok? O alfa aqui, ele pertence aos reais. E isso tem que ser igual a isso. Então, aqui, dá pra gente fazer na mesma parte, os dois simultaneamente, só a representação do que cada vetor é, né? Então, aqui dentro, a gente vai multiplicar esse alfa a cada coordenada, né? A primeira e a segunda. Aqui, a gente já pode fazer o produto interno, de acordo com a definição dada, e fazendo as continhas para ver onde que isso vai chegar de novo. Então, aqui multiplica a primeira e a segunda coordenada, né? Aí, agora a gente vai fazer o produto da mesma forma, pela definição dada, só que vai ter esse cara multiplicando ele, né? Vai ter essa constante aqui, o alfa. E aqui já tá pronto, né? E aí a gente pode multiplicar o alfa cada parcela dessa. Aqui nós terminamos o produto interno, né? E multiplicamos, fizemos a distributiva aqui. E a gente vê que realmente um lado da igualdade se comporta da mesma forma que o outro, né? Então, a gente tem o A1, o Y1 e aqui multiplicado pelo alfa x1. E aqui a gente tem a mesma coisa, né? Se vocês verem, os outros monômios também, as outras parcelas da soma. Então, conseguimos ver que realmente satisfaz essa definição do produto interno que ele deu, satisfaz as duas primeiras definições de produto interno. Então, vamos para a letra B. Na letra B, o exercício pede o seguinte: para a gente mostrar que a condição C da definição de produto interno é válida se somente se a matriz M for simétrica. Então, primeiro a gente tem que ver qual condição é essa, condição C, no caso seria a terceira, e relembrar o que é uma matriz simétrica, né? Caso vocês tenham se esquecido. Então, primeiramente, a condição C é essa daqui, que ela diz que o produto interno de um elemento pelo outro é igual ao do outro pelo 1, ok? De U por V tem que ser igual a V por U. E agora da matriz simétrica, né? Para essa matriz ser simétrica, o que tem que acontecer? A matriz, ela tem que ser igual à sua transposta. Então, a gente tem aqui, a matriz tem que ser igual à sua transposta. Então, a transposta, você pega a primeira coluna e transforma na primeira linha. Segunda na segunda linha, certo? Segunda coluna na segunda linha. Então, é a mesma coisa que dizer também que, tirando a diagonal principal, esses elementos aqui, tanto de baixo quanto de cima, eles precisam ser iguais. Porque, olha, quando você faz a transposta,
para falar que essa matriz é igual a essa, você está falando que esse elemento aqui é igual a esse elemento aqui, certo? O A12, o valor que tiver na posição A12, tem que ser igual ao valor que tiver na A21. E aqui vai falar a mesma coisa, né? Aqui só uma correção, é A12. Aqui só coloquei em evidência novamente o que nós tínhamos comentado, né? Essa é a terceira condição, a condição C, e esse daqui é a condição para a matriz 2×2 que a gente tem, dela ser simétrica. Então, a gente faz o produto interno e vê como isso vai poder nos ajudar. Aqui, novamente, coloquei o que cada vetor representa, de um lado e de outro, né? Aqui é o x, aqui o y, x. Aí agora a gente, de acordo com a definição que o exercício deu, a gente faz o produto interno e novamente vê como isso pode nos ajudar. Então vamos ver o que a gente pode reparar dessa igualdade. Aqui nós temos o produto interno de U por V, que a gente já fez antes, né? Que a gente já fez na letra A. E aqui é o contrário, né? Vem o V primeiro e depois o U. Então fica y1x1, y1x2, y2x1, y2x2. Só que o y2 e o x2, eles não mudam, né? Esses daqui são os mesmos que esses daqui. Só que a gente precisa ver. Aqui a gente tem, então, x1, y1 multiplicado pela primeira posição. E aqui a gente tem a mesma coisa, certo? Da segunda parte, a gente tem o x1 e o x2 multiplicado por A12. Aqui a gente tem o y1 e o x2 multiplicado por A12. Só que desse lado, o A12, ele está multiplicado pelo x1 e pelo y2, ok? Aqui, o y2 e o x1 estão multiplicados por A21, ó. O y2 e o x1 está multiplicado por A21, só que aqui pelo A12. Se a gente continuar, a gente pode ver que para isso ser igual a isso, o A12 necessariamente precisa ser igual a A21. Como o exercício disse, isso só vai valer matriz que for simétrica, que o A12 vai ser igual a A21. Se a gente substituir, a gente vai ver que vai dar certo, que vai satisfazer essa igualdade aqui. Então, é isso, pessoal. Tá aí o exercício, bons estudos e obrigada.